que me aflige no ministério pastoral é a capacidade. Eu não digo que essa é uma capacidade da igreja. Quando eu digo igreja, eu me incluo. E eu preciso me incluir. Porque eu também sou pecador e tenho essa capacidade, talvez para algumas outras coisas, não sei. Mas dos desafios do ministério pastoral é lidar com o esquecimento das pessoas que a gente pastoreia. Não o esquecimento de você, mas o esquecimento do que a gente ensina. É uma oração diária minha. Daqui a pouco vamos orar de novo por isso. O meu pedido é que o que a gente ouve, eu peço a Deus que permita, por favor, que a gente não esqueça o que ouve. Porque se foi bom no momento que eu ouvi, se foi confrontador, se Deus me ensinou, se Deus me reconduziu, mostrou alguma área da minha vida em pecado que eu posso confessar e melhorar, se eu me senti encorajado, renovado, revigorado espiritualmente, é um drama a gente esquecer, ou nós esquecermos, momentos especiais como esses. Mas é estranhamente comum, simplesmente, a gente esquecer. E depois vivenciar situações como se nunca tivesse ouvido aquilo que foi, naquele dia, pelo menos, aprendido, não sei se é a expressão melhor. Não é um problema nosso apenas. Era também um problema da nação de Israel. O povinho complicado de memória curta. Nós temos a quem copiar. Na verdade, como eu já disse muitas vezes, pecado ele só muda o endereço e a época. Pecado é pecado desde o princípio. O que nós temos que aprender é a combatê-lo, em nome de Jesus, com aquilo que temos aprendido do Senhor, cheio de temor ao Senhor, que nós falamos ainda há pouco em Provérbios capítulo 2, versos de 1 a 5, cheios dessa confissão que fizemos aqui agora. Só assim nós poderemos confrontar o pecado e não sermos crentes esquecidos ou oportunistas, que se lembram daquilo que ouviram somente em ocasiões propícias para isso. Se lembram. Nós vamos lembrar dos últimos atos de um personagem bíblico que eu admiro bastante, que é Josué. Pode abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 23. E eu gosto de pensar em Josué, não somente como um líder espiritual que Deus colocou como sucessor de Moisés, mas eu gosto de pensar em Josué também como um general. Porque ele era um general, comandante das tropas. Josué lutou muitas batalhas comandando os exércitos de Israel. Naquela caminhada, naquele processo de ocupação da terra. Mas ele também era um líder espiritual, aquele que tinha responsabilidade de conduzir o povo à vontade de Deus, além de um comandante militar. Gosto muito de pensar em Josué dessa forma. Mas aqui nós estamos vendo nos versos dos capítulos 23 e 24, os últimos atos deste grande homem da Bíblia. Eu quero ler com os irmãos inicialmente capítulo 23, versos de 11 a 16, do 1 ao 16. Aqui nós estamos na introdução, no começo do fim dessas últimas interferências ou atuações de Josué como líder do povo. Leiam comigo, por favor, acompanhem comigo. Josué capítulo 23, dos versos 1 ao 16, inicialmente. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, que vamos voltar várias vezes para esses dois trechos
do capítulo 23 e 24, que leremos mais adiante. Diz assim, verso 1, capítulo 23. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué agora era velho, de idade muito avançada. Convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: estou velho com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, os expulsará da presença de vocês, os expulsará da presença de vocês. Ele as expulsará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra deles, ou delas, como o Senhor lhes prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes de seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se, todavia, vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriram, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da terra que lhes deu. Amém? Sai um amém baixinho nessa hora, né? Sai um amém bem xoxo. É uma leitura séria. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que aqui, ó Deus, o Senhor trouxe nesta noite para te adorarmos juntos, para bendizermos o teu nome. E eu clamo mais uma vez ao Senhor que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração, nosso culto. E peço a Ti agora, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Nós precisamos do Senhor. Fala conosco pela Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a perceber, ó Pai, a nossa responsabilidade diante de tudo isso que nós estamos vendo, ouvindo, ó Deus, e que possamos, ó Pai, tomar atitudes definitivas, ó Pai, em relação ao nosso relacionamento contigo e tudo aquilo que temos ouvido e aprendido do Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Josué, ele sabia muitíssimo bem
a tendência que uma parte do povo tinha para se desviar da vontade do Senhor, e a tendência que a outra parte do povo tinha para ser influenciada por essas pessoas. Josué sabia que o povo era um povo difícil. Eles ouviam, criam, e com pouca distração tropeçavam. E se auto-influenciavam para aquilo que não era bom. Em vez de se influenciarem para um comprometimento maior com o Senhor, aqueles fracos influenciavam aqueles outros que poderiam caminhar a se tornarem fracos também e caírem juntos. Josué sabia, esse era o perfil desse povo. No verso 2 do capítulo 23, Josué diz: olha, gente, eu estou velho. Já estou com a idade avançada. Nos versos 3 a 5 e depois no 9, Josué simplesmente repete tudo o que eles já sabiam a respeito de Deus. Tudo o que eles já sabiam que Moisés já tinha ensinado lá atrás. Que se você pegar o capítulo 1 de Josué, isso aqui está sendo tudo repetido no capítulo 23 e 24, que foi dito no capítulo 1. E que já havia sido dito lá ao povo em Levíticos, depois em Números, em Deuteronômio. Agora, Josué, falando da parte de Deus, ele relembra ou repete tudo o que Deus já havia feito por eles. No versículo 6, Josué exorta o povo a um estilo de vida diferenciado por tudo que eles já dispuseram ou dispunham do Senhor. Eles não podiam mais se comparar aos povos pagãos ao seu redor. E Josué os encoraja nos versos 10 a 11, grandemente, chegando nos versos 14 a 16, mais uma vez ele repete verdades que eles já conheciam sobre quem era o Deus que eles serviam. Que não brincassem com Deus, que Deus os amava tremendamente, mas que eles deviam obedecer, ou o Deus de justiça para abençoar, seria o mesmo Deus fiel para julgar de forma punitiva aqueles que, sabendo o que tinham que fazer, não faziam. Que eles não brincassem com Deus. Esse método de repetição, ele é altamente encontrado na Bíblia. Interessante, quando eu aqui do púlpito, pastor Átila e outros que pregam, o seminarista Felipe, a gente tem uma cobrança constante, particularmente eu e o pastor Átila, porque estamos aqui dominicalmente à frente de vocês, tentando sempre produzir material bom, novo e que impacte vocês. E uma das coisas que eu aprendi há muitos anos atrás com um professor meu, o pastor Jairo Moreira, que ele dizia que ele pregou 11 anos uma mesma mensagem, no mesmo tema, na sua igreja, porque ele não podia mudar aquela mensagem até que o povo aprendesse. Por que ele ia falar outra mensagem? Ou pregar em outro tema? O povo não tinha aprendido ainda. Ele ali ficou naquele mesmo tema, obviamente, com toda capacidade, habilidade, criatividade e biblicidade possível para isso, durante 11 anos, quando ele então acreditou que o povo naquela área, talvez muitos já tivessem saído e outros ficado. Eu vejo que muitas coisas nós precisamos continuar pregando aqui, para que nós possamos só mudar o tema quando aprendermos. Israel era assim, aquele povo era impressionante, por isso que Deus repetia tantas vezes a mesma coisa. Porque eles tinham uma capacidade terrível de simplesmente concordar na hora e, na primeira distração que surge no caminho, abandonam. O que até então confessavam que criam. Isso é meio assustador diante de um Deus que não é de papel. De um Deus que não é de fumaça, que não é de brincadeira, que não está brincando de salvar pecadores. Mas é uma verdade, aquele povo fazia isso, e nós também, Deus com uma bondade, com uma paciência enorme, relembra, repete. O apóstolo Paulo é campeão nisso, nas suas cartas. Isso é amor de Deus, paciência, misericórdia.
Que Deus venha ao nosso alcance, nossa direção pacientemente. Mas sabemos, estamos estudando na classe de doutrina, que isso tem um fim. Não tem, irmãos, da classe de doutrina? Pois é. Então, essa é a primeira parte das últimas palavras de Josué, como porta-voz da vontade de Deus para o povo. E agora vamos ler a segunda e última parte desse ato final de Moisés como líder. Moisés, estou com Moisés na cabeça hoje. Lá na classe eu soltei Moisés, queria falar de João, eu só soltei Moisés. Mas de... Quem é nosso amigo aqui? Josué. Segunda parte desses atos finais de Josué, capítulo 24. Eu vou ler, acompanhe na sua Bíblia, dos versos 2 ao 13. Diz assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavalheiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, o rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei da mão dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Uau, que leitura. Irmãos, eles já sabiam disso tudo. Nenhum deles estava sendo surpreendido com essas informações. Mas Deus fez questão de repetir tudo para o seu povo. Sabe por quê? Porque Deus também sabia da fortíssima inclinação que aquele povo tinha para a perda de memória. E Deus, por 12 vezes, diz: eu fiz, eu que tirei, eu que levei, eu que entreguei, eu que dei a vocês, fui eu quem fiz, eu que botei lá, eu que tirei. 12 vezes Deus disse isso nesse trecho para o seu povo. Eu sou o provedor de vocês, Deus dizia com isso, deixando registrado então na memória daquele povo o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo, sua paciência, sua fidelidade. Toda essa repetição tinha um propósito altamente educacional. E quando eu falo de educação, eu falo de disciplina. Porque disciplina é educar.
Então Deus faz dessa forma pedagógica e disciplinar, porque Deus quer educar seu povo a parar, a se disciplinar, de se distrair com bobagens e começar a se deter com a verdade que interessa. Começar a ocupar a sua cabeça com o que de fato afeta a sua história. O fato de que Deus, o Deus que cuida deles, é um Deus provedor, um Deus zeloso, um Deus de amor e um Deus de justiça. E é Ele quem, durante toda a nossa trajetória, nos mantém. Deus conhecia muito bem aquela turma. Em muitas ocasiões, no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, Deus chama o povo de um adjetivo que eu tremo um pouco quando falo nele. Deus chama esse povo desmemoriado, desligado, de obstinado. Eu temo essa palavra. O povo teimava insistentemente em fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Sabiam o que deviam fazer, mas faziam deliberadamente o contrário. Obstinação, ela significa, na prática, uma teimosia persistente. Teimosia já é um negócio complicado, é quase uma redundância aqui, né? Eu sou persistente em ser teimoso. Nesse projeto pessoal, meio suicida espiritualmente falando, de fazer o que eu sei que não tenho que fazer. Pois assim Deus qualifica em todo o Pentateuco o seu próprio povo. Deus chama ele, ou chama o seu povo de obstinado. Eu creio que esse é o motivo de Deus escrever as memórias do seu povo, através desse pronunciamento do seu servo Josué. Nós também temos essa, como já disse, essa capacidade, que eu vou chamá-la de PCM. Vou chamar essa capacidade de perda conveniente de memória. PCM. Acho que o crente sofre de PCM. Perda conveniente de memória. Conveniente porque quando ele quer lembrar, quando precisa, quando pisa num prego enferrujado, vai para no hospital, a primeira coisa que fala, ai meu Deus do céu. Comentei ontem, inclusive, na reunião de casados. Aí lembra que orar é importante, que ler a Bíblia é uma necessidade. Ir à igreja eu preciso muito. É por isso que eu digo que a perda de memória é conveniente. Então é PCM, perda conveniente de memória. Dessa forma eu acredito que muito impactado com tudo o que Deus acabou de falar por seu intermédio, Josué, ele de forma decidida, muito firme, ele no capítulo 24, no verso 14, ele diz o seguinte: agora temam o Senhor. Depois de tudo que vocês ouviram, Deus repetindo a nossa história, a história de vocês, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Em outras palavras, seu monte de cabeça de abóboras. Prestem atenção, seus corações duros e teimosos. Temam o Senhor. Não temam o Senhor amanhã, não. Não façam um plano de ser crente segunda-feira, não. Temam agora. Rendam-se agora. Decidam ser homens e mulheres que amam o Senhor já. Sirvam o Senhor com integridade, com fidelidade. Joguem fora os ídolos do coração. Aqui no contexto, eles estavam ainda apegados a ídolos dos povos, das nações vizinhas, que volta e meia eles faziam algum tipo de amizades coloridas. Mesmo Deus dizendo que não era para fazer isso. Nós também fazemos as amizadezinhas coloridas com o mundo, né? Essas coisas geralmente se tornam nossos ídolos, nos afastam do que nós deveríamos fazer, do que sabemos que deveríamos fazer. E não fazemos. É igualzinho. Pecado é pecado, só muda, como eu disse, o endereço. Eu quero ilustrar essa primeira parte da exortação que nosso querido Josué faz ao povo
em nome do Senhor, com algo que aconteceu lá em Números capítulo 20. Não precisa ir para lá não, eu vou citar, você vai lembrar. Quero ilustrar esse momento com Números 20, dos versos 1 a 13. O que está acontecendo ali, você vai lembrar. O povo, nação do Senhor, o povo de Israel, para variar, estava murmurando. Eles eram campeões nesse negócio, nós também somos. Mas aquele povo, ele era impressionante. Estavam murmurando dos versos 3 a 5, eles dizendo: Moisés, nós estamos com sede, rapaz. Você não tirou lá do Egito, lá a gente tinha água à vontade, nós estamos com sede. Não é possível que isso não vai fazer nada. Aí Moisés e Arão se juntam, tal, vão lá na tenda e oram no versículo 6, e dizem: Senhor, o povo está com sede, está pedindo água, tal, e Deus está bom. Moisés, vai lá e dá água para eles, e no verso 8 Deus ordena que Moisés fale com a rocha. Rocha, dê água. Foi isso que Deus mandou Moisés fazer. E ia jorrar água da rocha, como Deus ordenou. Aí no verso 11, Moisés, bem invocado, com o povo reclamando no ouvido dele, Moisés simplesmente dá 2 burdoadas na rocha, e a rocha jorrou água. Deus disse que ia jorrar água da água, ia jorrar água da rocha. Água da água não, né? Ia jorrar água da rocha. Moisés deu 2 burdoadas na rocha e saiu a água que Deus disse. Provavelmente Josué estava muito irritado para fazer isso, né? E deu lá Josué, Moisés. Agora eu estou saindo de Moisés. É um caso sério. Faz 51 amanhã, acho que é gaguice, estou ficando meio gagá. Aí no verso 11 vai Moisés e bate na rocha. Irmãos, Moisés simplesmente não fez como Josué, o seu discípulo. Josué era discípulo, ele aprendeu isso. Josué aprendeu de Moisés. Moisés não fez o que ele ensinou para o seu discípulo. E o que Josué havia recomendado que o povo fizesse. Ele simplesmente não fez isso. Ele não obedeceu ao Senhor, mas ele obedeceu o seu coração, cheio de justificativa, cheio de auto-justificativa, dizendo: como é que esse povo pode fazer isso com Deus? Como é que podem eles ficarem exigindo água desse jeito, como se Deus não estivesse dando tudo o que eles precisam? Moisés comprou a briga de Deus. Só que faltou o fundamental. Faltou obediência. E aqui eu quero chamar a obediência dessa integridade que Josué fala no verso 14. Mas faltou também domínio próprio, que é a fidelidade a Deus, não abrir mão de submeter-se àquilo que Deus havia determinado. Então faltou obediência e domínio próprio para suportar aquela pressão. Faltou, literalmente, integridade e fidelidade. Irmãos, é assustador que é assim que acontece com a gente. Nós pecamos geralmente porque nos falta essas 2 áreas, integridade e fidelidade com o que a gente já ouviu e aprendeu. Nos falta a obediência e domínio próprio. Naquele momento, Moisés servia exclusivamente a sua ira. Ele não servia ao Senhor. Deus cumpriu plenamente o seu decreto. Moisés fala com a rocha que ela vai jorrar água. Moisés não fez a sua parte, mas Deus fez a dele. E da água, da rocha, jorrou água. Mas Moisés estava com um problema. No versículo 12, de Números 20, Deus fala com Moisés e Arão algo que chamou muito a minha atenção. O verso 12 diz assim: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão este povo para a terra que eu lhes dou. Uau! Irmãos, quando nós decidimos alterar ou distorcer a vontade conhecida de Deus, simplesmente para satisfazer esse nosso senso de justiça, que na verdade é de vingança, mas a gente justifica com um senso espiritualizado de justiça, simplesmente a gente quer saciar nossa ansiedade, nós desonramos a santidade de Deus. Ou seja,
A gente espera que Deus nos abençoe em nossas escolhas e decisões carnais e pecaminosas. A gente faz o que não devia fazer e ainda diz assim, Deus me abençoe, ainda compartilha. Tornando simplesmente a santidade de Deus uma banalidade. Deus diz não, eu digo sim, ainda digo que é em nome de Jesus. Isso é banalizar, desonrar a santidade de Deus. O caso mais sério é que muitos sabem disso, mas vivem como se não soubessem. O nome disso é o nome que Deus deu para a decisão pecaminosa do seu povo, obstinação. Voltando para o nosso texto lá em Josué, então, o nosso querido velhinho Josué, sem tempo para jogar a conversa fora, estava no finalzinho de carreira, encerrando seu momento na vida desse povo. Ele disse para eles ali, para aquele povo ao seu redor, o que eles deviam fazer, já que não estavam a fim de nada. Já que estavam ouvindo, mas não estavam a fim de nada. Moisés diz para eles então, Josué diz para eles então o que eles deviam fazer. Está aí, verso 15. Se, porém, não lhes agrada servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Vamos tocar a vida, minha gente. Não vamos ficar aqui de enrolação, não. Se vocês não escolhem agora quem vocês querem servir, vamos embora. Segue a vida. Vejam quem vocês querem, vejam o que vocês querem da vida, diz o vovô Josué. O Josué era o nome do meu avô. Vovô Josué. Por que Josué diz isso? Está no finalzinho do verso 15. Porque eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Vocês não estão afim? Sigam a vida de vocês. Vocês sabem o que tem que fazer. Não estão fazendo porque não querem. Eu não sou Deus, eu sou porta-voz de Deus. Eu falo o que Deus quer que vocês façam. Vocês não fazem, eu vou fazer o quê? Toque a vida, gente. Eu e minha família, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Irmãos, quantas vezes esse texto aqui é usado como algum tipo de promessa de Deus, de que todo mundo na minha casa vai aceitar Jesus porque eu sou crente? Não é isso que o texto está dizendo. Em momento nenhum o texto está dizendo isso. Josué está dizendo, olha, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Eu e minha família vamos seguir o Senhor. Vocês têm tudo para fazer como nós estamos fazendo. Vocês têm uma instrução bíblica, vocês têm o Deus que nós temos, vocês têm o amor de Deus provado, e quantas vezes na história de vocês, eu estou aqui ensinando, exortando, conduzindo, liderando, e vocês simplesmente continuam brincando como se Deus fosse de papel, e eu estivesse aqui à toa. Olha, gente, toquem a vida. Escolham agora o que vocês querem fazer, porque eu e minha família, nós vamos servir ao Senhor. Que bacana essa posição de Josué. Tem nada de bajulador aqui, mas tem de uma honestidade tremenda. Vocês têm exemplo para olhar, Josué está dizendo. Vocês têm referência. Vocês não estão enganados, vocês estão instruídos. Vocês estão devidamente ensinados, capacitados por Deus a fazerem o que é certo. Eu e minha casa, eu vou servir o Senhor, vocês tomem a decisão de vocês. Nos versos 16 e 18 aqui do capítulo 24, o povo com uma cara de pau histórica, a cara de pau que lhes é peculiar. Se você olhar nos versículos, inclusive, nos mesmos versículos 16 a 18, só que do capítulo 1, eles falam basicamente a mesma coisa que estão dizendo aqui. E estão dando um trabalho enorme para Josué, do capítulo 1 até o último capítulo 24. Mas eles falam a mesma coisa que eles vão dizer aqui. Eles viram para Josué e dizem assim, longe de nós abandonar o Senhor, Josué. Que isso, Josué? Faremos isso não. Foi o Senhor que nos livrou, nossos pais, da escravidão no Egito. Foi o Senhor que nos livrou dos nossos inimigos até hoje. Eles sabiam tudo. Não tinha nada que eles não soubessem, não. Olha, Josué, se é bom para você servir ao Senhor, vai ser bom para nós também. Vamos fazer igualzinho Josué. Nós também queremos servir o Senhor.
Afinal de contas, nosso Deus também, né? Então, vamos embora. Está sendo bom para você? Nós vamos. Fazer também. Interesseiros, manipuladores. O coração deles não estava nisso, a gente vai ver daqui a pouco. Mas se tem alguém se dando bem com Jesus, eu vou também, né? Josué conhecia muitíssimo bem a reputação do seu povo e disse no verso 19: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Olha isso, irmãos. Vocês não têm condições de servir o Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Essa última frase ela deve ser lida da seguinte maneira: Deus não faz vista grossa a rebelião e o pecado de vocês. Não pensem que Deus está sentado preguiçoso numa espreguiçadeira, num cadeirão de balanço no céu, esperando o tempo passar. Deus não é assim. Irmãos queridos, pessoas com a mente seduzida pelo pecado, e aqui eu não estou dizendo apenas de pessoas que não ainda entregaram seus corações a Cristo, mas pessoas que tinham conhecimento de Deus e de Cristo, como aquele povo no passado tinha, mas que inclinam por terem a mente seduzida pelos seus prazeres e suas paixões, tomam decisões carnais, até mesmo quanto ao tipo de relacionamento que acham que podem ter com Deus, ou que é pior, acham que Deus podem ter conosco ou com eles. Deus não se submete a esse tipo de barganha ou de relacionamento misto que nós muitas vezes propomos a Ele. Deus preserva a sua santidade mediante juízo ou imediato, ou aquilo que vou chamar de juízo adiado. Mas Deus sempre preserva a sua santidade através de juízo. Deixa eu voltar aqui rapidamente para Números 20, só para a gente poder ilustrar um pouquinho o que seria isso. Moisés e Arão, então, eles manipularam lá a ordem de Deus, que era para falar com a rocha, eles bateram na rocha. Talvez a gente possa perguntar, mas pastor, foi coisinha de nada, era para falar, eles bateram, mas saiu água, resolveu o problema. Amém, aleluia, todo mundo bebeu água, amém, irmãos? Não. Não é não. A coisa foi complicada. Rocha no Antigo Testamento é a figura que muitas vezes representou a santidade e o caráter de Deus. Deus disse, fala com a rocha, não esburdou a rocha. Moisés, quando bateu na rocha, agiu como se ele próprio fosse o doador da água. Eu estou dando água para vocês. Isso é sério. Ele violou uma ordem clara de Deus. Com isso, ele também desonrou a santidade de Deus. É Deus quem estava dando água. Moisés era apenas o porta-voz da provisão de Deus para aquele povo cansativamente teimoso. Números 20, então, verso 12, diz lá, vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade. Isso é de tremer os pés e as cabeças, as pernas, o corpo. É sério Deus falar assim conosco. A consequência disso foi dramática. Eles não entraram em Canaã. O Moisés não entrou em Canaã. É isso que eu estou chamando de juízo adiado. Deus não é esquecido não, irmãos. Nós somos esquecidos. A gente acha que pode tratar Deus como um Deus de papel ou de arroz. Porque, não, tudo bem, Deus não está vendo, Deus não está agindo, não, Ele sabe. A pior coisa que a gente pode falar sobre Deus, irmãos, o maior tiro no pé que a gente pode dar no nosso próprio pé sobre Deus é dizer assim, não, Deus sabe o meu coração, não fala mais isso. Porque é o maior tiro no pé que a gente pode dar. Porque eu estou afirmando que eu sei o que passa, que Deus sabe o que passa no meu coração. Ele sabe tudo.
Então não vamos tentar manipular a vontade de Deus, porque não é bom negócio. É melhor botar um coração rendido diante do Senhor. Senhor, eu sou um pecador miserável. Eu tenho maior tendência a ser melhor do que o Senhor, ou julgar que eu sou melhor do que o Senhor, a ter ideias melhores que a tua, fazer planos melhores que os teus. Eu tenho uma tendência horrorosa, tem misericórdia de mim. Mas é isso que eu chamo de juízo adiado ao futuro. A gente tem alguns exemplos de juízos imediatos. Né? Não é difícil entender juízo imediato, né? Nadab e Abiú, vocês lembram lá em Levíticos capítulo 10, né? Levaram um fogo estranho lá para o altar, Deus torrou eles na hora, porque fizeram o que não deviam ser feito. No Novo Testamento temos Ananias e Safira em Atos 5, né? Quando eles tentaram alterar aquele mover do Espírito que acontecia ali, segurando um pouquinho dos seus bens no bolso, quando todos estavam liberalmente entregando tudo o que tinham, e foram na mesma hora ali consumidos. Mas a verdade é que Deus não deixa as coisas passarem em branco, como a gente muitas vezes julga. Mas o povo, então, nessa sequência, deu a sua resposta padrão, a resposta histórica que todo religioso sabe dar para poder adquirir ou receber algum tipo de benefício da parte de Deus. Nos versos 21 a 24 do versículo 24, diz lá: de maneira nenhuma, Josué, nós vamos fazer tudo bonitinho, nós serviremos ao Senhor, nós serviremos ao nosso Deus, nós lhes obedeceremos, pode deixar, Josué, nós vamos fazer tudo bacana. Aí, com aquela incansável esperança no Senhor que Josué demonstra aqui, Josué nos desafia no versículo 23, dizendo o seguinte: agora então, já que vocês estão declarando isso, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem de coração para o Senhor, o Deus de Israel. A nossa aplicação, nós não lidamos com deuses estrangeiros, mas lidamos com deuses nacionais e pessoais. Você sabe muito bem onde está seu coração durante a semana. Porque aqui é fácil dizer que nosso coração está aqui. Eu quero ver amanhã. Quero ver terça, quarta. Onde está teu coração? Dizer aqui, como o povo dizia, Senhor, não, de maneira nenhuma, eu vou te servir, eu vou te adorar, aqui é mole. A ordem que é dada aqui por Josué, pacientemente, de novo. Então joguem fora as paixões, os deuses que desviam vocês da adoração única e exclusiva que deve ser entregue ao Senhor. Aí vocês então certamente estarão adorando e servindo aquele que os salvou, que os abençoou, que os livrou até aqui. Eu creio que aqui eu tenho como pastor um exemplo muito bacana em Josué. Josué continua insistindo com o povo. Um povo que já deu um monte de exemplos e provas de fragilidade, de insubmissão, de instabilidade, de incredulidade, de manipulação, de oportunismo. Aqui eu vejo Josué muito pastoralmente. Josué não desistiu deles. Josué creu na confissão de fé deles até que eles provassem o contrário. Eu muitas vezes no ministério preciso exercitar isso. Eu tenho que crer na confissão de fé daqueles que eu aconselho e ensino, até que provem o contrário. Josué fez isso, cheio de esperança. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu creio nesse texto. Olhando para essa realidade de que a gente vai ensinar 1, 10, 20, 100, 1000 vezes, e vai crer na confissão de fé daquele que disse eu creio, até que ele prove o contrário. Porque realmente eu só vejo a aparência. Mas Deus vê o coração, eu realmente creio nisso. Mas quero lembrar você, meu querido irmão,
que em alguns casos isso não é alívio, não. A gente fica assim, Deus vê meu coração, como disse há pouco. Isso pode ser um enorme problema, enorme, para quem vive de aparência. Para quem vive de aparência espiritual ou espiritualizada, o fato de Deus conhecer o coração pode ser um problemão. A gente chega então na reta final da última ação de Josué como líder da sua nação. No verso 23, Josué cumpre, ou tendo cumprido, todo o seu trabalho à frente do seu povo. O texto diz que ele ergueu uma pedra, uma grande pedra debaixo de uma grande árvore perto do templo. Depois de tudo isso, desse momento final de crer, ter esperança, até que provassem ao contrário, de que o povo poderia mudar, ele levanta uma pedra debaixo de uma grande árvore próximo do templo, e ele diz o seguinte no verso 27. Vejam esta pedra. Ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Estamos diante aqui de um tipo de uma aliança que Josué firmou entre o povo e Deus. E eu tenho uma maneira muito prática de olhar para esse momento aqui, algo que sempre me chamou muito a atenção. Como pessoas salvas, crentes em Jesus Cristo, obviamente também pecadores, mas redimidos pelo sangue de Jesus, nós também podemos erguer pedras, memoriais, nessa nossa caminhada com Cristo. Seria tão útil, irmãos, nada de nenhum tipo de símbolo religioso ou símbolo que nos leve a adorar ou não adorar, a ser abençoado ou não abençoado. Até que abençoado e não abençoado pode ser, porque a gente recebe uma bênção ou a gente é disciplinado pelo Senhor em algo que nos pesou fortemente. Diante do problema que nós temos, que Israel também tinha, de perda conveniente de memória, nada como levantar uma pedrinha em algum lugar na tua casa para toda vez que você passar e olhar, aquilo ali lembra que Deus me abençoou quando eu estava naquilo. Aquele memorial ali me faz lembrar de que Deus veio com a sua vara de justiça e disciplina para me corrigir, e eu me arrependi, corrigido, pude andar em outra direção. Eu olho para aquela pedra e vejo que eu não posso mais tropeçar naquilo que eu já confessei. Talvez a nossa casa vai ser um monte de pedras, né? Vai ter pedregulho por tudo quanto é lado. Depende da maneira como você lida com as verdades de Deus. Mas é algo que deveríamos ter, talvez, essa iniciativa espiritual no nosso lar. Como é que seria isso? Seja na bênção ou nas derrotas. Faz isso. Faz isso. Irmãos, nós perdemos bênçãos espirituais muito costumeiramente, simplesmente porque nós abandonamos as bênçãos recebidas como um livro de história ou um álbum de memórias, um álbum de fotos. Você já viu como os álbuns de fotos, a gente até lembra deles, mas só lembra o que está lá dentro depois de 5, 10 anos atrás que você vai olhar de novo? A gente pode fazer da vida espiritual isso? Você acha mesmo que você pode fazer da sua vida espiritual um álbum de fotos que você tira do armário quando você quer lembrar de Deus? Nós não podemos fazer isso, é suicídio espiritual. Irmãos, nós precisamos ter essa lembrança tanto das bênçãos quanto dos erros, dos fracassos, para poder lembrar que Deus continua cuidando e para poder lembrar de onde eu não posso andar mais, do que eu não posso mais fazer. Nós precisamos criar essas ferramentas, esses recursos, como métodos de não ficar caindo nas mesmas coisas que já confessamos antes como pecado. De não tratarmos Deus como um objeto de armário decorativo.
Tudo isso Josué está fazendo com esperança de que o povo, passando ele, morrendo, depois da sua morte, que o povo não seja mais aquilo que foi no passado. Diante do potencial que tinha para voltar a pecar, nós temos o exemplo do que não devemos fazer. Eu creio que isso é um tremendo de um memorial que Deus deixou para nós, do que nós não devemos ser. Mas assustadoramente é o que mais comumente nós conseguimos ser. Pessoas esquecidas, tanto do dia da dor, quanto do dia da alegria. Ah, não, eu lembro. Se você lembra, o que você está fazendo com o que você lembra? Você lembra como apenas uma forma de você expor para os outros o que você é, o que você fez, ou o quanto você é triste, ou o quanto você é alegre, para se exibir? Ou nós lembramos disso como uma oportunidade de nos sujeitarmos diante do amor de Deus e crescermos em graça e testemunharmos do amor de Jesus, do tanto que Deus é e tem feito por nós? Você tem que decidir o que você vai fazer com as suas lembranças. Ou é para a glória de Deus, ou é para a sua mesma, e a sua passa como a minha. Ela desaparece. Vocês percebem a importância disso aqui? A chance que Deus está nos dando da gente parar e não deixar passar as muitas oportunidades onde nós fomos ensinados, corrigidos, abençoados, e fazer disso oportunidade de crescimento, de abençoar outros. Mas se simplesmente nós somos pessoas que se acomodaram na síndrome da perda conveniente de memória, vamos continuar ali com essa vidinha que a gente, muitos talvez, se acostumaram a ter. Agora, se queremos ser homens e mulheres que influenciam e fazem diferença, vamos erguer memoriais em nome de Jesus. E vamos usar cada um deles como oportunidade de crescimento, como oportunidade de estarmos testemunhando o que Deus é, em todo tempo, em todo lugar, e não jogando fora tudo que Deus já nos deu, apenas como memórias esquecidas de um jornal velho. Nossas memórias espirituais não podem ser um jornal velho jogado no fundo do armário. Elas têm que estar diante de nossos olhos todos os dias. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu já queria pedir que as pessoas que vão me auxiliar na ceia viessem aqui para frente, porque nós estamos diante de um grande memorial. Deus deixou erguido uma pedra debaixo da árvore, perto do templo, que é a mesa do Senhor. Aqui foi o momento da grande dor do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também o momento da grande vitória do Senhor por nós. O momento da nossa vitória, a vitória que Deus nos deu em nome de Jesus. Estamos diante aqui de um exemplo perfeito, de um memorial que o próprio Deus ergueu para que não esqueçamos do seu amor, da sua graça, da sua justiça, das suas promessas. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar e depois partiremos para a segunda parte do nosso culto. Pai de amor, muito obrigado. Muito obrigado pela maneira paciente, ó Deus, e sempre esperançosa que o Senhor vem na nossa direção. Até que provemos ao contrário, ó Deus, o Senhor tem grande desejo de que nós possamos ser pessoas que de fato creem naquilo que confessam. Até que provemos o contrário, o Senhor vem em nossa direção de forma tão paciente, a fim de abençoar. Ó Deus querido, ajuda-nos a te honrar. Ajuda-nos, ó Deus, a não fazer das memórias de tanto que o Senhor já fez por nós, seja, ó Deus, permitindo a dor ou permitindo o livramento, em tudo podemos ver o Senhor. Não permita que isso seja apenas uma lembrança exibicionista, uma lembrança oportunista, mas que seja uma lembrança constante do teu poder e da tua intervenção constante na nossa história e em nossa vida, afetando agora a nossa vida. Não como uma mera lembrança do passado, mas uma lembrança do passado que afeta o meu presente e determinará, sem dúvida, o meu futuro. Ó Deus querido, em nome de Jesus, tenhamos coragem de fazer em nossas casas memoriais. Memoriais que revelem o teu amor e que não nos permitam esquecer do quanto o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai querido, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Continuemos de pé. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13.
perdão.